relação aos dados expostos na certidão, né? No sentido que agora, então, eu não poderia mais expor esses dados em cima da certidão, CPF, ou o nome, a qualificação, né, das partes envolvidas. Muda alguma coisa em relação ao conteúdo da certidão? Não há restrição aos dados que foram coletados. Uma certidão que consta, um registro ou um ato qualquer que conste nome, CPF, endereço e etc., né, que são os dados pessoais, e a sua certidão deverá ser expedida dessa forma. Há que se ter um cuidado quando se referir a dados sensíveis, né? Dados sensíveis nós vamos verificar lá no artigo 11 da LGPD, que se diferencia um pouco dos dados, entre aspas, normais, porque se referem a opção sexual, se refere à opção política, religiosa, enfim. Artigo 11 refere todas as circunstâncias em que se consideram dados sensíveis. Então, quando se trata de dados sensíveis, o registrador e o notário vai ter que ter uma preocupação maior. Por quê? Porque a consequência, o dano à privacidade de uma pessoa cujo dado sensível está sendo exposto, pode ser maior, e pode ser maior também a punição, se porventura vier sobre aquele que trata dados sensíveis. Ou seja, o conteúdo da certidão continua o mesmo, até porque inerente à lei, né, de registrador e notário, ele precisa dar publicidade a esse ato. Isso aí. Nesse momento. E a pergunta estava mais em relação ao registro civil, né? O nascimento, casamento, óbito. E nessas certidões, a pergunta foi bem pontual, assim, né? Continuamos a identificar o CPF completo das partes nessas certidões? CPF é um dos dados pessoais que consta de uma certidão, que consta de um registro. Se tratam inúmeros dados: o nome, o CPF, o endereço, e-mail, telefone, estado civil. São todos dados pessoais que são tratados no âmbito do registro civil e das demais especialidades, e o CPF é apenas um deles. Então, não deixa de emitir uma certidão com o CPF pensando que isso possa lhe proteger contra algum incidente ou contra alguma responsabilização em razão da LGPD. Não faz a menor diferença. Se não tiver o CPF e se tiver o endereço, o estado civil e data de nascimento, dá na mesma. São dados que têm o mesmo peso para serem tratados.